Na vez passada nós falamos sobre Madison parte 1, falando o direito e a justificativa de ministérios independentes existirem e como Ellen White apoiou e prestigiou com a sua presença, mesmo na comissão, uma coisa que ela nunca fez antes. O texto base de Ellen White que nós estamos usando, essa aqui é o do Grande Conflito. A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Tá? Ela fala isso aí na abertura de um capítulo e demonstrando como as coisas acontecem. Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. E Paulo diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, vejamos um pouco agora sobre como era o dia a dia em Madison, o que eles faziam de fato. Da vez passada a gente viu muito a questão teológica e apoio de Ellen White. Mas como é que era aqui? No primeiro ano deles, lá para 1904 e tal, eles tinham 11 alunos. Começou pequeno, 11 alunos, pessoas jovens idealistas, discípulos deles, né, que já viam as reformas que eles faziam lá na escola missionária Emanuel, que é a atual Andrews, e falavam, olha que legal, pena que não deu certo, mas agora está afundando, né? Então, 11 alunos começou ali. Além de seus seguidores que eles tinham nas escolas, também era o plano sobre o qual nossos irmãos se propõem a trabalhar, diz Ellen White, é selecionar alguns dos melhores e mais influenciáveis rapazes e moças de Berrien Springs e de outros lugares no norte, que têm a convicção que Deus os chama para o sul, entendeu? Então era para eles irem, sim, e selecionar alguns rapazes e moças da elite das escolas convencionais, das linhas regulares. Então era para eles fazerem essa angariação de alunos também nas escolas, diz Ellen White aqui. A instrução seria no estudo de Bíblia, fisiologia e na história de nossa mensagem, e teriam instrução especial sobre agricultura. Se esperava que muitos desses jovens eventualmente se relacionariam com escolas em diversos lugares no sul. Então, o plano era para ter outras escolas no sul, lá, uma rede de escolas assim e tal. Em conexão com essas escolas haveria campo que teria que ser cultivado pelos professores e pelos estudantes, e os lucros desse trabalho seriam usados para ajudar essas escolas. A médio e longo prazo, quando tivesse outras escolas, era para o lucro ser direcionado para essas outras escolas e assim formar uma rede de escolas autossustentáveis, né? Em algum momento isso se tornou realidade com o ASI, Adventist Services and Industries, só que antigamente era a mesma sigla, só que com outro significado, Adventist Self-Supporting Institute, sabiam dessa? Antigamente eram institutos de suporte de autossustento adventistas, ASI também chamado. Aqui no Brasil não existe, só que existe uma versão um pouco modificada chamada FE, Federação de Empreendedores Adventistas, né? Aqui eu fui em 2012, quando o pastor Ted Wilson chegou e foi lá para Fortaleza e foi para o FE. Aqui no Brasil está um tanto quanto elitizado. E lá nos Estados Unidos também tiveram que mudar o nome porque começou a abranger muito mais do que as instituições de sustento próprio. Mas foi assim que começou, com a ideia de uma escola apoiar a outra, empresários ajudar várias, ver qual que é boa, qual que está fundando, qual que está cumprindo o seu dever melhor e assim por diante. A instituição jurídica de Madison se chamava NANI, em inglês Nashville Agricultural and Normal Institute, ou seja, Instituto Normal e de Agricultura de Nashville, que era a cidade maior ali mais perto, né? Apesar de Madison ser um vilarejo local. A forma jurídica era corporation. Também em espanhol se conhece por tipo inquilinato, uma corporação assim, o que Ellen White disse que era para ser dessa forma, tá? Mas era mais conhecido como a escola de Madison, simplesmente. Ellen White
fez uma carta, algum texto e pôs o título lá, Escola de Madison, e isso pegou esse nome, tá? Então, foi daí que surgiu. Simplesmente um nome bem despretensioso, né? Madison era uma cidadezinha lá, Escola de Madison. Então, Deus pode, com as coisas humildes, né, fazer muitas coisas, os começos humildes. 1 Timóteo 2, 3 a 4, diz assim, ó: Pois isto é bom e agradável diante de Deus e Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e o que mais? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós vamos aqui complementar nosso estudo com esse livro, Portadores de Luz e outros, mas o que muitos livros não abordam é justamente essa dimensão vertical, é a questão do grande conflito, esse panorama mais amplo, muito mais do que informações, o que aconteceu, quantos alunos tinha e tal, era esse grande conflito do ideal de Deus querendo ser implantado e os homens tentando impedir com as suas imaginações e pensamentos humanos. Tá? Então, o pleno conhecimento da verdade, não só a dimensão horizontal do que foi, mas o que poderia ter sido. E o que deve ser. 10 anos antes de Madison ser estabelecido, já foi fundada uma outra escola que eu não mencionei no vídeo passado, chamada Oakwood. Oakwood College existe até hoje, mas só que esse era institucional mesmo, da igreja, tá? Para os negros. É por isso que não mencionei aqui, porque o foco aqui é ministérios leigos independentes. Mas o Oakwood já existia antes. E o que eu mencionei também na vez passada foi que o barco quebrou e eles foram lá começar a procurar. Ellen White e Palmer, Madison, Sutherland e o Magan, aquela dupla de amigos, não estavam juntos ainda lá naquela ocasião. Mas Ellen White e Palmer, andando por aquele terreno, se lembrou que viu aquele lugar em visão. Não foi que Ellen White achou bonitinho, riacho e tal. Ela se lembrou em visão que tinha visto esse lugar. Eu não sei se já florescendo com alunos e tudo, mas o fato é que ela viu e se lembrou e falou, é aqui. Tá? Então, Deus teve uma influência direta sobre a localização de Madison. Agora, vejamos um pouco sobre cada pioneiro lá, o que fez, os principais. Magan, ele trabalhava especialmente com a supervisão da fazenda, o trabalho prático junto com os alunos, e trabalhava também com as mulas, puxando, arando ali, né, cuidando da agricultura. Já vamos ler um pouquinho mais detalhes sobre isso. E Sutherland, ele era o produtor geral, né, que era o diretor, e Bessie, aqui ao lado, ela ia uma vez por semana para a cidade fazer propaganda da manteiga que Sutherland produzia. Tá? Então a manteiga que ele produzia, ela ia lá na cidade, comprem aqui, comprem, assim já era um bom trabalho missionário também para a cidade. E essa governanta, né, digamos assim, Nellie Drouillard, já vimos da vez passada que a Ellen White apoiou ela mesma aposentada já ir lá para lá, e foi um esteio, responsável pela limpeza, supervisora de deveres domésticos, tá? Ela era a responsável por isso. E Magan também era responsável por vender ovos de porta em porta. De vez em quando ele ia lá, ia vender ovos de porta em porta. E eles então realmente começaram de uma forma bem simples e árdua. Magan escreveu o seguinte para W.C. White. Olha só uma carta que ele escreveu. Agora não disponho de uma estenógrafa e eu mesmo tenho que datilografar todos os meus trabalhos. Quando o homem se levanta às 4:30 da manhã e trabalha no campo com várias mulas até as 1 da tarde, e depois volta a trabalhar até às 6:30 da tarde, e aí conduz um estudo durante 1h30 e toma a responsabilidade de planejar o trabalho para rapazes, ele está fazendo um trabalho extraordinário todos os dias. E quando se leva em conta que tudo isso foi executado em um velho campo cheio de pedras e arbustos, e por alguém que não havia trabalhado no campo desde que tinha 18 anos de idade, eu, pelo menos, creio que isso me fez tomar resoluções firmes no sentido de que meu propósito e minha capacidade sejam de enfrentar e vencer os duros problemas. Mas tudo isso foi uma ótima experiência. Eu me sinto com uma determinação mais forte e meus ossos se sentem mais vigorosos hoje para enfrentar as coisas que necessitam ser feitas que em toda a minha vida. A vida dura e a ausência de trabalho de escritório aumentaram minha fé
E fisicamente, creio que sou o melhor homem que em todos esses anos. Olha bem isso que é o trabalho físico, né? Trabalhar com enxada aqui na roça, morar no campo, muitas vezes te puxa para isso e por isso que é uma bênção, né? O exercício físico de alguma coisa útil, como a Senhora White diz também no livro Educação, falando que essa é a melhor forma de exercício. É interessante que esse instituto, ele estava seguindo todos os conselhos mesmo que a profetisa do Senhor tinha dito. Ou seja, todos, vida no campo, alimentação, não é? Enfim, veste, ou seja, então não é só parte da mensagem, né? É um pacote. É o pacote inteiro. Para que dê certo o instituto, não adianta pegar só metade da mensagem, né? As que mais você quer. Não, tem que ser toda a mensagem. Exato. Muito obrigado. Sim. Deixa eu só fazer uma observação, porque nós estávamos comentando quais eram as atividades desses professores nessa escola lá em Madison, que vendiam ovos, usavam a manteiga. Então, eu gostaria de dar um esclarecimento aqui no Conselho sobre Regime Alimentar, o que a profetisa diz. Vamos pegar um tempinho. Diz assim, ó, leite, ovos, manteigas não devem ser classificados como alimento cárneo. Em alguns casos, o uso de ovo é proveitoso. Não chegou ainda, naquele tempo, de dizer que deva ser inteiramente abandonado o uso de leite e ovos. Famílias pobres existem cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Usam pouca fruta e não podem comprar alimentos como as nozes. No ensino da reforma do alimento alimentar, como em todo dentro do ramo do Evangelho, devemos considerar as pessoas em sua verdadeira situação, até que possamos ensiná-las a prepararem alimento saudável, que seja apetitoso, nutritivo e ao mesmo tempo econômico. Não temos a liberdade de apresentar-lhes as sugestões mais avançadas referente à reforma alimentar, mas não posso parar nesse parágrafo, vamos continuar. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso de leite e manteiga. Diga-lhes que breve virá o tempo. Agora sim, qual será esse tempo? Em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Então, aqui a gente pode ver a questão do tempo. Naquele tempo, poderia-se comer, eles estavam, mas haveria um tempo que já não, que acredito que seja esse momento. Agora, por exemplo, nós estamos numa região farta, que é fácil conseguir nozes, mas no Brasil mesmo tem região que é difícil conseguir frutas. Então, a irmã White diz aqui para a gente ver sermos delicados ao apresentar a reforma alimentar. E em lugares que nem o Brasil mesmo, por exemplo, a variedade é bem grande, né? De vegetais. Aqui qualquer vegetal consegue dar bem nesse país, né? Totalmente diferente nos Estados Unidos naquela época, né? E também a variedade de produtos de soja hoje, tofu e substitutos, né? Sim. É muito mais imensa. E outra coisa que também seria interessante assistir aquele vídeo chamado O Leite Também é Fraco, de Walter Weide. Quando eu fui na África, eu vi um povoado lá num lugar precário. E eles eram vegetarianos, divisa com a Somália. É mesmo? E eram vegetarianos. Uau. Realmente deixa a gente sem. No começo, o lucro era dividido dessa maneira, antes de haver outras escolas para as quais poderia ser direcionado o lucro. 1/3 ia para os fundadores e 2/3 era para a manutenção e expansão de Madison. Os fundadores, se não me engano, eram 7, né? Os 7 do Arco-Íris que fundaram a escola de Madison. Então, esse prédio é o prédio na frente do qual eles fizeram aquela pose de Ellen White, né, esse grupo, e foi o que Alfred Lee usou para representar a Madison nesse grande mural adventista. Ele era feito de cedro, era chamado também de a mansão, onde morava o Magan e Lillian, a doutora Lillian, nessa casa, tá? A mansão. E era
prédio de sala de aulas durante o dia e dormitório à noite. Tá? Então, realmente, utilizavam bem esse lugar. Depois foi revestido de gesso por dentro. E a agricultura, eles tinham 200 macieiras, 1.800 mudas de morango, eles plantaram logo depois do primeiro inverno, que foi mais puxado. E tinham também pés de pera, pêssego e melão que plantaram bem no começo aqui. Tá? No livro Portadores de Luz, de R.W. Schwartz, tem aqui um trecho que fala sobre Madison, que diz, na página 238, cada aluno de Madison estudava apenas uma importante matéria por um período de 9 semanas. Só uma matéria. Não é aquele monte, 10 matérias, e aí confunde a mente. Não, uma só matéria durante 9 semanas, que é mais de 2 meses. Ele recebia 3 horas de instrução em classe por dia, e lhe era permitido um tempo igual para a preparação. Então, 3 horas de aula, 3 horas que ele podia se preparar. Parte dos alunos estudava de manhã, o restante à tarde. O estudante médio precisava oferecer 6 horas de trabalho diariamente em uma das indústrias da escola para cobrir as despesas escolares. O trabalho lado a lado com professores, olha que chique, na horta, na leiteria, no campo ou na granja, produzia um espírito íntimo de camaradagem. Todos sabiam que esses departamentos eram vitais na produção de dinheiro. Então, para que a própria escola não falisse, eles sabiam que era preciso, então estavam lá animados, motivados, e também a motivação aumenta quando o professor está junto, né? Agora, o que é interessante é que nós podemos dizer que com o Madison, Deus quis mudar a direção que as escolas da obra denominacional estavam tomando. Então ele fez como se fosse um modelo. Sim. E interessante que nesse modelo ele estabeleceu meio período para o estudo, né, desenvolver o intelecto, e meio período o trabalho manual para desenvolver o físico. E quando nós olhamos para o sistema educacional adventista hoje, nós vemos que está muito distante daquilo que Deus queria que fosse estabelecido, né? O esquema, toda a logística na obra da educação, tudo está bem diferente do que Deus desejava que fosse. Já na época de Ellen White, ela chamava as instituições adventistas de prisioneiros de esperança, ou seja, são prisioneiras, mas ainda existe esperança. Só que, tipo assim, falando de forma assim, pessimista, infelizmente, porque vez após vez se rejeitou. O grande avanço, a grande chance era Sutherland e Magan, tiraram Battle Creek para Barren Springs, estava dando certo, mas aí se desmoronou tudo. Então essa foi a última grande esperança de a instituição abraçar essas reformas radicais. Uma coisa ou outra aqui e ali, né? Por exemplo, o fato de estar o NASP no campo, o IASP começou no campo de Campinas também, mesmo São Paulo, IAN. Então isso é um resquício de Sutherland e Magan, que se escolhe bem no campo, né? O fato, mas é que a cidade vai avançando, né, e tal. É interessante também notar que os objetivos, né, da educação cristã é diferente dos objetivos da educação que o mundo quer oferecer. Então, se os objetivos são diferentes, os meios têm que ser diferentes. Temos que buscar no Senhor como que nós vamos atingir esses objetivos, né? Então, interessante como se falou aqui uma parte da manhã, um estudo teórico, e a parte da tarde, um trabalho físico. Onde estão os esportes aí nessa daí? Onde está o futebol? Vamos falar sobre isso agora. Onde está? É interessante que não há necessidade. Para quê? Se você já está trabalhando fisicamente ali, né? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam, se eu não jogar futebol, como que eu vou praticar exercício? Né? Ali já está embutido no dia a dia um trabalho objetivo, né? E quando o IEST estava em atividade, inclusive, né, eu fui aluno lá, como vocês sabem, era muito interessante, porque funcionávamos mais ou menos dessa forma. Existia o culto, né, na capela com todos os obreiros e alunos, e os obreiros tinham que participar junto com os alunos. Existia uma interação. 8h30 íamos para a sala de aula até 12h30. 12h30 a 1h30 almoço. E de 1h30 a 5h30 nós trabalhávamos em diversas atividades manuais, juntamente com os professores, juntamente com os devidos supervisores. E aquilo criava um laço muito, muito, muito bom mesmo. Então era bem interessante. Obrigado.
eu fico pensando, quando você falou ali que os professores estavam trabalhando junto com os alunos, essa questão de... Imagine a interação dos alunos ali com os professores durante o trabalho, às vezes até uma questão que surgiu durante a aula que eles não entenderam, poder perguntar, durante o trabalho já ter uma continuação do estudo, porque as conversas, as dúvidas que iam surgindo, eles poderiam também, né, discutir ali com os professores, né, essa interação, a importância, né, que isso podia, o crescimento maior ainda para os alunos, né, nessa interação com os professores. Tirar dúvidas, não restrita às 4 paredes, né? Exatamente. Natureza, sala de aula. E perceber também ali que os professores estavam empenhados nesse trabalho manual. Como eles sabiam que a escola precisava de recursos. Dando exemplo. Né? Dava exemplo, eles sabiam que eles precisavam de recursos para continuar na escola. Então, ali aumentava o compromisso deles, eu imagino. Os alunos falavam, não, eu vou fazer um trabalho da melhor forma possível. Por quê? Primeiro, que os professores estavam juntos, né? Já tinha essa questão. E segundo, porque eles queriam que a escola avançasse. E a motivação também dos líderes era contagiante, porque, tipo assim, eu sinto isso aqui. Quando eu tenho meu sítio, a minha motivação é muito grande de fazer algo. Se é sítio de outro, já diminui. Mas eu trabalhando junto com outra pessoa, vai contagiando. Vamos fazer isso, vai ficar legal e tal, né? Então, o amor pelo trabalho, a laboriosidade, é muito importante também, é o princípio da vida, né, para ter sucesso. Como Protágoras mencionou, portanto, nada de esportes por motivos ideológicos mesmo, religiosos. Ellen White falava contra e eles punham em prática. Diz aqui Schwartz no Portadores de Luz. A escola de Madison não fazia nenhuma provisão para o atletismo organizado, ou para clubes, classes ou outros grupos que pudessem encorajar a rivalidade e a competição. Esperava-se dos alunos que tivessem maturidade suficiente para procurar recreação nas ocupações intelectuais e espirituais. Sutherland e Magan reconheciam que a espécie de escola que eles estavam operando não era para todos, mas somente para aqueles motivados por um amor profundo a Cristo e o desejo de ver o seu amor revelado a outros. Quando eu estava no IAP, ali tinha um ginásio enorme, assim, era o prédio mais imponente do instituto. E alunos lá falando seus testemunhos, como é que descobriram o IAP e tal. Falou assim, uma pessoa bem popular lá na época lá. E quando eu vi o ginásio, aí tomei a decisão final, eu vou vir para cá para o IAP. Entendeu? Então, que tipo de aluno isso atrai? É uma surpresa que as nossas escolas estão assim tão com falta de espiritualidade? O que o homem semear também colherá. Mas aqui, se a pessoa sabe, se eu for para essa escola, vai ter, digamos assim, se fosse hoje em dia, né, banho frio, abnegação, trabalho manual, nada de esportes. Então, não é todo mundo que vai querer ir. Isso é bom, porque mantém o nível, a norma alta da escola. Né? Uma coisa leva a outra. Sim, e só dizendo que as escolas hoje estão em crise no mundo, né? As escolas seculares, por assim dizer, estão em crise. As pessoas não sabem o que fazer para que os alunos tenham atenção aos assuntos, né? Enfim, tem outros problemas adjacentes, como as drogas, por exemplo. Enfim, então eu acredito que se nós formos seguir o modelo de Deus, muitos desses problemas vão cair por terra. Se nós formos seguir... Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 6, diz assim, guardai-o, pois, em cumprir, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todo esse estatuto, dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Olha, isso aconteceu com Madison. Madison apareceu na revista Seleções, isso vai ser tema do terceiro e último episódio de Madison, na revista Seleções. Olha, escola de autossustento. O mundo começou a se maravilhar, mesmo que naquela época já tinha partes defasadas, para ver isso aí depois, mas o mundo começou a se maravilhar, e se fosse hoje em dia, as pessoas falarem assim, não, mas imagina, isso aí não pode ser instituído nas escolas hoje em dia, iria acabar com nossas escolas, assim, iria murchar realmente a, quem sabe, 5% dos alunos, mas esses 5% seriam assim tão... O mundo olharia, gente, que povo inteligente, sábio, espiritual, sabe? Veria a diferença. As coisas espirituais se eles estarem espiritualmente. Então, a pessoa vê alguém convertido assim e vê, ele tem algo que eu não tenho. Se não, é igual ao mundo, tal, não é relevante. Tá? Nós precisaríamos ter alguns personagens, como foi Sutherland e Magan, nas nossas escolas hoje.
numa das escolas que eles trabalharam, eles tentaram promover a reforma da saúde e a abolição dos esportes, e no final de semana eles foram lá e araram o campo do colégio. E quando chegaram na segunda-feira, eles tinham tombado toda a terra do campo para fazer uma horta. E não foi pequena polêmica. Isso foi lá em Berrien Springs, né? Que Sutherland mudou de Battle Creek para Berrien Springs. E isso foi uma reforma radical. Eu até considerei seriamente lá para o pastor Martini falar para fazer isso. Vamos, aqui olha só o texto de Ellen White e tal. Era muito ingênuo naquela época, né? Porque se com a profetisa lá eles já rejeitaram há 100 anos atrás, imagina hoje sem profetisa ainda. A gente esperar isso. Mas só que as pessoas podem falar, mas então era chato. Qual que era o lema de Sutherland? Nossa escola não só tem que preparar nossos estudantes para enfrentar a vida, mas tem que prepará-los para experimentar a vida. O verdadeiro prazer na vida está na abnegação, no negar o eu, não em satisfazer os meus prazeres, porque estando vivo, porque, não, como é que diz Paulo lá? Essa pessoa que vive para si, viva, está morta, né? E não tem real prazer, é um prazer ilusório, superficial, passageiro e não é duradouro, né? Quais eram os objetivos de Madison, que colocaram no papel, num panfleto que usaram para angariar fundos, para saber o que é Madison? Então, fizeram um panfleto e aqui isso persistiu até hoje, temos aqui a definição de objetivo. Estabelecer esta escola para relacionar a educação intelectual, física e espiritual. Será oferecido um curso intelectual forte, incluindo a Bíblia, História, Filosofia e Ciências, sendo que o mais importante será aprenda fazendo. Se dá a oportunidade aos alunos de se sustentar a si mesmos enquanto obtêm sua educação com uma visão de como podem se tornar obreiros de sustento próprio quando saiam da escola. Então, quando saírem, eles já vão ter a bagagem suficiente para saber como eles vão se virar na vida e fazer alguma coisa parecida, fazer uma instituição nesses moldes. Tá? Então, está aí a definição de objetivo. Um pouco diferente de hoje, né? Schwartz continua aqui no Portadores de Luz, que inclusive foi publicado agora recentemente pela Unaspress. Está lá na lojinha do NASP Engenheiro Coelho, eu vi lá e deve ter em outros lugares também. A vasta maioria dos estudantes que vinham para Madison esperava ser professores ou obreiros de saúde em comunidades rurais. Estudavam a Bíblia, ao currículo deles, História, Ciência ou Gramática durante o período regular de 9 semanas. Curtas sessões de 3 semanas dedicadas às habilidades práticas, como carpintaria, remendagem ou serralheria, eram oferecidas entre os períodos regulares. No primeiro ano, a senhora Drouillard ofereceu um curso com duração de 1 ano em enfermagem prática e hidroterapia. Mais tarde, quando foi adicionado ao hospital à escola em 1907, esse curso foi ampliado para 2 anos. Em todas as matérias, a ênfase estava em ensinar o aluno a ser prático o suficiente para ensinar a mesma matéria sem ajuda quando saísse. Né? Impressionante. Agora, lá eles também, outra coisa que a senhora White falou, era a simplicidade na arquitetura, a simplicidade nos prédios. Não ter prédios muito grandes. Então faziam muitas casas, sistema modular também. A vantagem era que, além da questão de não pegar fogo facilmente, na época era muito de madeira, né? Também fazia com que as pessoas fizessem exercício físico entre um prédio e outro, né? Luz solar e tal. E também podia expandir à medida que cresce. Não tem que ser um prédio de milhões de reais, mas vai crescendo aos poucos e cada uma família tem a sua privacidade, pode ser usado de uma forma ou de outra mais tarde, né? A escola em Madison, diz Ellen White, não só educa no conhecimento das escrituras, mas também dá um treinamento prático que capacita o estudante a sair como missionário de sustento próprio ao campo para o qual é chamado. Durante seu estudo se lhes ensina a costurar, simples e substancialmente, a cultivar a terra e a cuidar do armazenamento. Todas essas coisas são de grande valor educativo. Tem a questão das conservas também, né? Lá nesse local era importante por causa do inverno, né? Então fazer frutas em compotas e conservas.
são de grande valor educativo. A isso se acrescenta o conhecimento de como tratar os enfermos, de cuidar dos feridos. E tudo isso aí existem lições objetivas nisso. Lições da natureza também, o compêndio da natureza. Este treinamento para a obra médico-missionária é um dos grandes objetivos para os quais qualquer escola pode ser estabelecida. Se muitos mais estudantes em outras escolas nossas estivessem recebendo um treinamento similar, como povo seríamos um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Acho que até esse é um termo bíblico, né? A mensagem seria rapidamente levada a todos os países e as almas que agora estão nas trevas seriam trazidas à luz. Ó, então é isso que vai fazer o evangelismo, ser diferente, um espetáculo, por menos que seja o número de pessoas, por menor que seja. Tá? Como 3 pessoas lá ficaram de pé perante a estátua dourada de Nabucodonosor, e o evangelho foi levado a todo mundo só por causa desses 3, entendeu? Não é a quantidade que faz a diferença, mas a qualidade. Como Gideão também, né? Eles tinham uma assembleia geral chamada de Corpo Unido. Para questões estudantis, eles se reuniam uma vez por semana, decidindo tudo no âmbito educacional, exceto o que envolvia dinheiro. Então, os alunos mesmos falavam, olha, essa matéria aqui é muito legal, acho que dá para aprofundar para esse lado, isso aqui é interessante, eu queria muito saber sobre isso aqui talvez não, o que vocês acham? Então, eles montavam lá o seu currículo com a opinião de todos. Uma vez por ano escolhiam todos os membros aqui e tal, e no IEST, se não me engano, tinha algo parecido, né? Uma Assembleia Geral, representantes, onde alunos podiam também ter a sua voz sobre que matérias ou sobre o quê que podia ser influenciado. Né? Existiam vários aspectos da instituição que poderiam diretamente ou indiretamente ser influenciado pelas dicas dos alunos. Por exemplo, o curso inicialmente era oferecido Bíblia e Saúde ao mesmo tempo, né? De 8h30 a 10h30 uma classe de Bíblia e de 10h30 a 12h30 uma classe de Saúde. E alguns alunos acharam que estava ficando muito puxado, então sugeriram que passasse a ter somente uma classe bíblica e dividisse o curso em 2. Então, se a pessoa quisesse estudar Saúde, estudaria de 8h30 às 12h30 Saúde numa sala, e quem quisesse estudar Bíblia, estudaria Bíblia em outro ambiente, naquele mesmo horário. Então separou o curso. Tinha até quantas matérias de uma só vez lá? Geralmente só 2. Okay. Ou inicialmente unida, né, para as mesmas pessoas, e no final separadas, Bíblia e Saúde. E lá era quantas horas de trabalho por dia? Eram 4 horas, de 1h30 a 5h30. E tinha uma certa rotatividade? Todos os alunos passavam por todos os setores para aprender diferentes atividades. Por exemplo, eu aprendi a cozinhar lá, passamos pela lavanderia, pela manutenção, pela agricultura, alguns pelo setor de administração. Então, na medida do possível, se fazia uma rotatividade para que todos os alunos, ainda que superficialmente, mas pudessem ter contato com todos os ramos ali que o colégio oferecia. E o que mantinha os alunos motivados sem murmurar? Qual era o segredo? Isso estava muito relacionado ao seu supervisor de trabalho. Né? Por exemplo, eu trabalhei no IEST depois que eu me formei, e uma das funções que eu ocupei foi coordenador da agricultura. Então nós os motivávamos sempre mostrando que aquilo ali é um trabalho idôneo, é um trabalho que contribui também para a nossa redenção, etc. E o mesmo acontecia com os outros setores de trabalho. Ok, muito obrigado, Severino. E Ellen White foi quem disse que era para ser assim lá no livro Educação. Diz assim, ó, as regras que governam as salas de aula devem, quanto possível, representar a voz da escola. Todo princípio nelas envolvido deve ser posto diante do estudante de tal maneira que ele possa convencer-se de sua justiça. Assim, ele sentirá a responsabilidade de fazer com que as regras que ele próprio ajudou a formular sejam obedecidas. Agora vejamos, já avançando para depois da formatura, o que faziam os estudantes. Essa é uma carta de Magan a Ellen White, que foi escrita em 1906, fevereiro. Então vamos lá. Temos uma esplêndida classe de estudantes e eles estão acumulando uma boa experiência. 2 deles recentemente foram a Cuba.
Eles estudarão o idioma e trabalharão com suas mãos e comportarão até que vejam algum caminho onde possam fazer algo mais. Ó, então, na raça mesmo, eles vão lá comportar, se virar, para ver alguma oportunidade, então, que se abra a porta e eles possam fazer algo mais. Nós estamos tratando de treinar obreiros nas coisas simples da terceira mensagem angélica. Lhes ensinamos a Bíblia, fisiologia, isso aqui é Magan falando de novo, né? Lhes ensinamos a Bíblia, fisiologia e higiene, o idioma inglês, a história da igreja, contabilidade e como dar tratamento simples, coisas muito mais práticas e úteis para a vida. Estamos planejando que nenhuma moça deixe nossa escola sem saber cozinhar e capacitada para costurar seus próprios vestidos e saber atuar como simples enfermeira para o alívio dos enfermos. Queremos que todos saibam comportar nossos livros. Para alguns, essas coisas não têm cara de educação. Eles pensam que nossa escola é simplória e que deveríamos dar maior atenção às coisas que o mundo ensina em livros como latim, grego. Que matérias seriam hoje? Filosofia, né? Sociologia e assim por diante, né? O que o mundo ensina em coisas semelhantes. Ultimamente temos seguido um novo plano que é possível executar devido ao nosso estilo de vida. Qual é esse plano? Podemos comprar 3 vacas por $100 e com a manteiga que obtenhamos das 3 vacas podemos apoiar um estudante durante 1 ano. E aí no final do ano a vaca era de Madison, né? Nós possuímos as vacas, mas nossos alunos as ordenham, fazem manteiga e cuidam delas. Então, um jeito aqui que eles acharam sábio de fazer o dinheiro se multiplicar, né? E Deus dará sabedoria a cada um que peça, né? Tiago 1 diz. Você comentando aí a citação, é muito triste ver que realmente parece que nós estamos caminhando na direção oposta do que Deus orientou. A preparação para a vida útil. A irmã White tem outros lugares que diz que se uma moça não sabe costurar e fazer pão, ela não deveria se casar, que ela não teria condições. E não se aprende isso no colégio hoje, essas coisas. E a educação valdense, eu gosto muito do método deles. Há quem diga que eles faziam era uma lavagem cerebral na cabeça dos jovens, mas na verdade eles saíam tão determinados porque eles realmente eram motivados da forma correta a fazer a vontade de Deus. Depois do período letivo, antes de um valdense ser agregado ao ministério, ele tinha que passar 3 anos como missionário. E se ele sobrevivesse, ou seja, naqueles dias ele não virasse um mártir, ele era agregado ao ministério pastoral. E eles saíam ali com todo entusiasmo. Capítulo 4 do Grande Conflito. Com todo entusiasmo para essa obra. A maioria, claro que a gente sabe que tombava como mártir e não conseguia assumir o seu posto como pastor, né? Mas era uma ideologia totalmente diferente que era transmitida da que é hoje. Não é que é um fardo, uma coisa assim chata. Não, eles gostavam de fazer isso. Então quando nós fazemos uma coisa da maneira que Deus pede, a educação da maneira que o Senhor pede, tenho certeza que Ele vai abrir o caminho, né? A gente fica preocupado, mas será que os jovens vão gostar disso? Será que os jovens vão querer isso? Não, a gente tem que fazer as coisas da maneira que o Senhor pede. Ele vai abrir o caminho. Sim, porque senão inútil você será levantar de madrugada, né, e comer o pão, se não tem a bênção do Senhor. Porque se o Senhor não edificar a escola, em vão trabalham todos lá, vai ser inútil, né? Salmo 127, 1. E eu vejo até uma certa boa vontade na liderança do NASP Engenheiro Coelho, por exemplo. Quando o pastor Martini chegou lá, a leiteria que estava terciarizada foi reintegrada ao NASP. Ele tentou fazer na questão do trabalho, não podia trabalhar, aluno não pode trabalhar, mas então vamos achar um jeito para que seja funcionário, mas mesmo assim consiga integrar, porque esse é o ideal de Ellen White. Então, eu não quero atribuir assim uma má intenção aos líderes, mas como o sistema já está assim tão cimentado do jeito que está, não dá para fazer reformas muito radicais mais, entendeu? Dá para tentar se adequar um pouco e, enfim, mas agora vejamos a questão de saúde. Até agora em Madison só tem escola. Uma vez Ellen White veio lá visitar e foram fazer um piquenique num gramado bonito ali. Alunos, professores, Ellen White comendo, já pensou que privilégio? E aí de repente Ellen White fala, olha, esse aqui seria um ótimo lugar
para fazer um hospital. E eles ficaram mudos, assim, de espanto. Um hospital e tal. Então eles continuaram comendo e tal. E ela disse mais o seguinte, ó. Vocês dizem que não têm dinheiro, mas o que necessitam é de fé. Vocês não têm fé? Reúnam o pessoal, consigam um cavalo, marquem um local, mesmo que não tenham dinheiro para começar. Eles ficaram profundamente impressionados. Depois do almoço, então, foram lá para a choça, oraram e pegaram as mulas e marcaram o lugar lá, já onde seria. Então, esse é o princípio de avançar pela fé. Mesmo sem ter o dinheiro, também George Muller, lá na Inglaterra, foi aquele lá que fez aqueles orfanatos para as crianças órfãos lá na Inglaterra. Ele mesmo não tendo o dinheiro todo para o prédio, mas só para o fundamento, fazia o fundamento. Aí, tá, e agora, Senhor? Aí entrava mais doação, tá? Vida pela fé. Ele, George Muller, e também Hudson Taylor, que foi para a China, viviam assim pela fé. Sem ter dinheiro, iam lá, faziam compromisso para a obra de Deus, não é dívida pessoal, né? Então, e avançava. Mais recentemente, o pastor David Gates tem feito esse sistema. Aqui no Brasil não é tão conhecido esse aspecto de sua obra, porque ele fala disso mais no primeiro mundo, das pessoas deixarem lá e irem pela fé, avançar pela fé. Aqui no Brasil realmente é bem difícil as pessoas aceitarem, é uma mentalidade assim tão católica, tão primitiva ainda. Imagino que em continentes mais pobres seja pior isso ainda, né? De cair a ficha, de abandonar tudo, e nós tentamos fazer isso lá na Suíça também. Queríamos nos gastar, fomos para Honduras sem ter nenhum salário em vista. E ele falou, cuidado, não tem salário, mas nós queríamos chegar no zero, dando nosso dinheiro, para então Deus poder fazer milagres. Aqui no Brasil também nós chegamos a viver 1 ano sem ter comida, é verdade, sem ter salário e sem ter comida assim garantida. Nossos pais viviam ao lado, só que a gente falava assim para eles, por favor, não dê comida regular pra gente, assim, o sustento, né? Só de vez em quando uma sobremesa, quem sabe, tal, uma coisa que sobra, mas não dê o sustento, queremos experimentar para ver se funciona. E funcionava, né, Betsy? Aconteciam milagres, dinheiro aparecia no bolso, do nada, na carteira, aparecia. Conta aí um pouquinho sobre essa época, só para ver esse princípio de vida pela fé. Eu lembro que o Daniel, ele tinha o sonho de ser pobre, porque ele dizia assim, os pobres têm uma maior experiência com Deus. E como eu sempre fui pobre, tudo bem, eu continuei, né? E realmente nós tivemos grandes bênçãos e nós pegávamos assim a Bíblia e pegávamos o verso e chegamos assim, o que me marcou era sempre Mateus 6, né? Buscai primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Eu entendi que não era só levantar pela manhã, fazer aquele culto de 15 minutos e ir para o resto do dia. Então nós buscamos o que a gente queria fazer 100% da nossa vida para Deus. Ele não era pastor, mas a gente queria fazer o trabalho missionário. E as coisas iriam vir automaticamente. Eu tinha fé, o Daniel também. E realmente, a Daniela tinha acabado de nascer, era um bebezico ainda, e tudo novo, mas a gente confiava em Deus e as coisas apareciam. O Daniel pediu para eu não ser prolixa e contar grandes histórias, mas quem sabe numa outra oportunidade. Mas Deus nunca nos deixou desamparados. Sempre tivemos visitas também, né, Daniel? Em nossa casa, e estamos aqui até hoje, para a honra e glória de Deus. Lá em Honduras, um moço chamado Jacob Moreno me impressionou com uma frase, eu decidi ser missionário e gastar minha vida, queimar-se, que nem diz o lema lá de uma turma de formandos de teologia, consumir-se iluminando. Eu sei que morrer de fome eu não vou. Eu vou gastar minha vida, porque chegando no final da vida, eu olhar para trás, eu sou engenheiro e tal, mas eu construí essa ponte, que legal, fiz isso, aquilo, sabe? Tanto tempo gasto para coisas que se eu não fizesse, outras pessoas fariam. Tá, o que constrói ponte é útil à sociedade? Mas só que se ele não construir, outra pessoa vai construir. Mas você vai estar muito feliz em ocupar o lugar dele. Tá, então fundaram esse hospital lá,
uma coisa que ajudou e motivou eles a irem mais rápido ainda foi que, enquanto eles estavam ainda nessa de construção, de marcar terreno, de repente chega lá um viajante, um empresário de Nashville, falando, olha, eu ouvi dizer que vocês aqui servem comida saudável, que vocês têm saúde, eu estou com uma doença aqui, eu espero que eu posso viver um pouquinho aqui para ver se eu me recupero. Aí deixou e ele se curou e foi a maior propaganda lá em Nashville. Gente, eles curam, uau! E aí começou a vir gente e eles tiveram que, vamos lá pessoal, constrói mais rápido. E aí foi assim um empurrão que Deus deu, né? E o hospital era simples, não era bem um hospital, era mais uma clínica, né? 11 leitos a princípio, lâmpadas de parafina, as cadeiras e mesas tal, era tipo com tambores que colocavam coisa dentro, tábuas sobre cavaletes, bem primitivo mesmo, mas o que chamava a atenção das pessoas era o espiritual, alguma coisa diferente nesse instituto, aqui nessa escola. Aí começou de novo a oposição, vamos entrar nesse ramo aqui. A instituição não está satisfeita e no ano de 1908, no yearbook, no livro do ano, que é um livro grossão que aparece todo ano, não sei se agora acho que aparece só digital, se não me engano, mas até há poucos anos atrás, cada ano o yearbook. De 1908, simplesmente Madison não estava lá mencionada. Então tentaram ligar, o que aconteceu lá em janeiro, o que aconteceu e tal, e o homem responsável lá pelas estatísticas falou assim, é que vocês são independentes, em primeiro lugar, recebe seu próprio dinheiro e a ausência de relatório. Você não manda um relatório regular para a gente, então a gente achou por bem que não precisava estar aqui com a gente, né, tal. Então isso foi o estopim para uma grande tensão agora. E agora, de novo, a igreja está começando a ter isso, então começaram a se preocupar. Líderes da Associação Geral visitaram a Madison alguns dias mais tarde para tentar jogar panos quentes. 9 de janeiro, falamos sobre a reconciliação com a Associação Geral. Ora, se reconciliação estava em jogo, então aparentemente não estavam conciliados, então já estava alguma coisa assim. Conferência Geral, que aconteceu em maio de 1908, 13 de maio a 6 de junho, 3 semanas de Conferência Geral. Hoje em dia são uns 10 dias, né? Lá era bem mais frequente e maior duração. Nessa Conferência Geral, dia 8 de junho, Magan escreve no seu diário: me encontrei com Daniels, Olson e Westward, porque ele tinha recebido um chamado para ser superintendente da missão coreana, do outro lado do mundo, algo parecido com Ellen White, né? Mandaram ela para a Austrália, porque estavam cansados. Inclusive, Ellen White diz lá naquela carta que eu mencionei a referência no vídeo passado, Ellen White diz que se o presidente da Conferência Geral, o Olson, tivesse dito, Ellen White, precisamos de você aqui no centro da obra, eu não posso dirigir sozinho isso aí. Ellen White não teria ido para a Austrália, se ele se manifestasse. Mas como ele ficou calado, ela, mesmo não vendo luz nisso, Deus falou, vai então. Tipo, como falou para... mesmo pedindo um rei, o povo de Israel pedindo um rei, e Deus sabendo que não era o bom para eles, Deus deixou, Samuel, vai, porque não é contra você que eles estão, não é contra Ellen White, não é contra Magan, que querem mandar lá para o outro lado do mundo, é contra mim. Mas Magan recusou, e Ellen White o instruiu disso, eu recusei. Agora esse chamado aqui já era para ele ser superintendente de um cargo que eles criaram, novo, para tirar de Madison, né, porque ele estava angariando muito fundo lá, estava sendo um sucesso, então queriam tirar essa dupla, manchar. Chamaram ele para ser superintendente da missão dos negros, a conferência lá, uma coisa lá dos negros. Eu recusei. Falei com a irmã White, e olha só o que ela disse. Disse que não trouxesse minha família a Washington. Ela me disse que, abre aspas, eles se haviam separado de você e você deles. Haverá uma divisão. Haverá uma divisão. Eles se separaram. Não tem esperança. Então a mensagem era, mesmo que não seja explícita, porque Ellen White, assim, Deus trabalha muito sabiamente, não dá ordem, Magan, fica em Madison, sabe? Né? Seria o jeitinho que ela fala, né? Não traga sua família, assim. Então, realmente Deus é maravilhoso, né? Como Ele opera com as pessoas. Agora, isso aqui é uma carta de Ellen White a Sutherland e Magan.
nessa época em que Deus sabia que estavam tentando tirar eles dois dali. O esforço era eles, tem que harmonizar, tem que acontecer alguma coisa para tirar isso aí que está acontecendo. Ellen White, a Sutherland Magan. Olha só essa carta que você pode ler na íntegra em inglês. Eu vou dizer aqui uns trechos. Carta 102 de 1909. Irmão Sutherland Magan, estou instruído a dizer a vocês, já vai de bico no começo. Sejam cuidadosos sobre quais movimentos vocês fazem agora. Vocês tiveram muitos impedimentos em vosso trabalho e às vezes vocês têm sido grandemente amarrados por dificuldades, de maneira que às vezes parecia quase impossível avançar no trabalho que o Senhor queria que fizessem. Vocês têm tido muitos desencorajamentos, mas o cuidado diretivo de Deus tem estado sobre vocês. Vocês precisam agora ser cuidadosos para que não deem um passo em um caminho onde Ele não está indo perante vocês e não os está guiando. Cuidado, um passo agora em falso pode ser fatal. Não devem abandonar vosso campo de labor, a não ser que tenham claras evidências que é da vontade do Senhor. Estejam abertos sim para Deus nos guiar, mas, via de regra, se a mensagem é, fique aí. Não abandone o vosso campo de labor. Ela continua. Ouvimos muito sobre educação superior, como o mundo vê. Educação superior significa conformidade com os termos de salvação. Abarca a experiência da olhada diária a Jesus e cooperar com Cristo para salvar o que está perecendo. Então, olha só, ela já dá alguns toques para alguma coisa que eu acho que Sutherland Magan não sabiam que ela sabia, mas Deus sabia, né? Então, cuidado, vocês parecem que estão interessados em educação superior. O que é verdadeira educação superior? Ela fala aqui que não é isso que eles estão de olho. Depois ela fala sobre laboriosidade, sobre levar o homem do Calvário, né? A modéstia, ele se humilhou e tal. Eles queriam o contrário, eles queriam alguma promoção, algum curso, né? Que o mundo reconhece. Sutherland Magan. Busca a educação superior, que é a inteira conformidade com a vontade de Deus. Essa é a educação superior, Sutherland Magan. E certamente vocês colherão a recompensa que vem como resultado de sua aceitação. Ellen White, a Sutherland Magan. Seria profética esta admoestação, porque já veremos o que aconteceu com eles. Aqui está o Diário de Magan, de 1911 em diante. Esses posts de diário revelam que a paz feita em 1906 com a igreja tinha se evaporado. Olha só. Ele diz, Magan, no seu diário. Sutherland chegou de Chicago. Ele disse que se havia encontrado com Daniels, o qual está enfermo. Daniels falou com o Dr. David Paulson, na missão de Chicago lá, e ele dormiu lá. Daniels não crê que as pessoas devam sair das cidades. O presidente da Conferência Geral, não é uma declaração oficial dele, mas nas entrelinhas, lá na surdina, no Inoff, ele fala que não era para deixar a cidade, já naquela época. Se naquela época já era assim... O líder geral da igreja. Se naquela época já era assim, mas como que seria que está a situação hoje? Pois é. Agora, interessante sobre o que a irmã White escreveu, que você acabou de ler, é que ela mostra qual o objetivo da educação cristã. É diferente do objetivo da educação secular. Então, tem a ver com a salvação, né? Educando para a eternidade, não é? Então, se os objetivos são diferentes, os meios têm que ser diferentes também. Não adianta a gente copiar meios mundanos, né? E é interessante que a Bíblia ensina que nós seremos chamados de inteligentes se nós seguirmos o modelo de Deus. Agora, olha só como que eles estão buscando. Estão buscando arrumar uma maneira de ser aprovado por eles, da maneira que eles querem, que o mundo quer, né? Não da maneira que Deus ensinou. E a pessoa fala assim, mas como é que eu vou viver? No mundo de hoje não dá, você tem que ter diploma, tem que trabalhar, não tem jeito. Infelizmente, não é o ideal, mas tem que ser assim. Sabe? Essa é uma argumentação muito egoísta, muito centrada no seu próprio umbigo, do que eu vou viver. Já paramos para pensar o que Deus quer? Sabe? Então, fazer o que Deus quer sem se importar conosco. Isso é a abnegação verdadeira. Certo. Jesus se humilhou lá e tal, né? Jesus e os apóstolos foram os homens mais destituídos desse mundo de diploma. No entanto, foram os homens que fizeram uma obra grandiosíssima. Eu considero os 10 anos que eu perdi da minha vida fazendo diploma de engenharia mecânica uma perca de tempo total. Eu fiz engenharia mecânica, fiz mestrado, MBA, sabe?
o que eu estou usando nisso agora, sabe? Quase nada, talvez alguns princípios de administração, só que a administração também do mundo é bem diferente da de Deus, na questão financeira que a gente viu lá, David Gates e tal. Então, realmente, eu decidi não exercer a engenharia, a administração, segundo o mundo a ensina. Foi tarde já, mas oxalá pessoas que estão na sua juventude possam decidir antes, sem perder tanto tempo, né? Porque o caminho do céu é o caminho estreito. O Diário de Magan continua, ó. Encontre com médicos e altos líderes. Ui, agora vai pegar fogo, olha só. Tem um tal de White, que não é Ellen White, é o senhor White, teme um reino dentro de outro reino. Já ouviu essa? Uma igreja dentro de outra igreja. Isso aí não pode, é ruim. Eu já ouvi, né? já ouvi. Então, vem daquela época já, um reino dentro de outro reino. Lembra aquele texto de Ellen White que eu mostrei no começo? Esses paralelos que tem em todas as épocas. White suspeita que nós não somos leais à organização. Dissidente. Disse que não há cabimento para conduzirmos uma escola dentro da denominação. Esse homem, né? Esse homem, não Ellen White. Esse homem aqui que não discerne as coisas espirituais. Disse que os principais educadores criticavam o nosso trabalho. Acusou a Sutherland, Edward Alexander Sutherland, de menosprezar a Berrien Springs e a Grayscale, que é uma escola oficial da associação lá. Não gostam de nossas convenções. Congressos, né? Nós teríamos acusado a Associação Geral de violar seu pacto feito na última Conferência Geral. Ó. Então, eles acusam, eles falam mal da igreja. Seu discurso em Wisconsin, ele disse a Waller que nós éramos do diabo e que os testemunhos não são bons. Chegou até a esse ponto, de falar que os testemunhos não são bons, né? Para você ver de que espírito são essas críticas. Infundadas, maledicência. Porque uma coisa é você falar mal da pessoa, falar mal que ó, são do diabo e tal. Outra coisa é você falar mal de uma prática que existe na igreja, né? Uma prática errada, um livro de Keller, você falar mal disso é uma coisa. Não é maledicência. Maledicência é quando você fala mal da pessoa, do seu caráter. Tipo aqui agora, são do diabo, e assim por diante, né? E muitas vezes se fala isso com outras palavras, né? Sutherland e Magan, tadinhos. Com tanta oposição, olha só o seu rosto triste, desanimado. Diego Silva pegou enfermidade autoimune. Eu mesmo, quando veio a oposição em agosto de 2014, eu fiquei doente com herpes. Sabiam? O rosto aqui Ficou bem deformado. ficou bem deformado. Quando eu estava assinando o contrato lá com a Estância Árvore da Vida, eu fui lá com o Mauro e com a Laide, e meu rosto estava assim muito ruim. Desde então nunca mais tive herpes. Não sei por quê, porque herpes geralmente é uma coisa que não se cura, né? Então, mas era uma coisa autoimune, de tanta oposição lá que o presidente da APV começou a fazer contra mim e a divulgar MV dissidente, cuidado, herege e tal, que isso me afetou. Graças a Deus hoje em dia que não tenho diálogos constantes com eles, porque eu estaria realmente afetado. Sempre essa questão de tensão, harmonia ou não, sabe? O objetivo do diabo também com isso é enfraquecer a pessoa e então desanimar também, que a pessoa chute o balde, não, então harmoniza, vai porque eu não aguento mais. Entendeu? Então, uma conversa constante com a administração, olha os dois aqui desanimados, enfraquecidos. O Magan continua lá, diário de 26 de novembro de 1913. Fui ao centro e me encontrei com o irmão W.C. White no Hotel Prodo. Me disse que havia uma tormenta contra nós em Washington. Queixa contra M.B. DeGraff, de Madison, né? Por haver conseguido estudantes ilicitamente em Berrien, lá na Andrews. Ilicitamente, não podia fazer isso. O ensino herege de Edward Alexander Sutherland. Meu salário, estava criticando o salário dele, porque realmente Magan, ele e Sutherland recebia mais dinheiro do que os outros, mas só que era por causa das viagens que eles faziam. Viajava muito, então tinha uma parte que recebia mais. Então não era toda a história que se contava. Saímos ao meio-dia. 28 de fevereiro de 1915, Sutherland recebeu uma carta de Wilcox dizendo que nenhuma notícia relacionada com Madison poderia aparecer na Review and Herald. Ó.
Não pode falar de Madison na Review and Herald, nem mencionar nada na revista Adventista agora. Não pode mencionar independentes, não pode. Então, como Ellen White viu e Deus viu que a oposição à luz estava se arregimentando de uma forma mais institucional, olha só, em julho desse ano, Ellen White morre. É com sua morte como que Deus dizendo, ó, ok, chega, eles não querem ouvir mesmo, descansa, Ellen White. Já viveu tantos anos aqui agora, quantos anos? 90 e... mais de 90 anos, 87. Né? Quase 90 anos, 87 anos, já viveu tanto agora. 70 tá anos de ministério. 70 anos de ministério. 70 anos de ministério. Então, realmente, perfeito. o momento de sua morte também fala alguma coisa. Mesmo com sua morte, dizendo, ó, realmente, eles não querem. Na review também não pode nem mencionar mais eles. Tá feio, né? Aí no outono desse ano, depois de julho, né, o outono lá é setembro, outubro, novembro e tal, preâmbulo cita os pontos de atrito com Madison. Esse é o concílio outonal, que mesmo hoje em dia acontece a cada ano lá na Conferência Geral em Washington, em Silver Spring. No preâmbulo cita quais são os pontos que estão com problemas. Primeiro, os ensinos sobre a obra da organização e da associação, ou seja, os ensinos que Madison, o que Madison ensina sobre a IASG. Isso aí é problemático, claro, não gostam, né? A maneira de arrecadação de fundos também era criticada. Falam para arrecadar fundos e de repente dízimo, não sei, mas o fato é que dízimo também é ali estudar para questão de publicações, né? Nós vimos lá, e não tem que tudo passar por Barren Springs. E isso aqui então estava em... não tem que tudo passar por Battle Creek, ou seja, não tem que tudo passar pela instituição, pela oferta. Pode dar direto sim, veja lá a primeira parte dessa série de Madison. É tão triste estudar isso, né? Porque mesmo na época da irmã White já não se aceitava a obra de sustento próprio, né? Que loucura. O problema não é esse, o problema é mesmo a profeta aprovando. Mas é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Porque se ela tivesse dito, se ela não tivesse falado nada ou ela tivesse desaprovado, é uma coisa. É engraçado pensar assim, né? Que a maioria sempre está errada e a minoria está certa. Nós somos a minoria, né? Não é nem puxar o título que a gente está certo, mas qualquer inteligente que tem um pouquinho de raciocínio, que se estudar isso aí vai ver, né? Que mesmo naqueles dias, McGann e Sutherland e uma outra meia dúzia endossavam a obra de sustento próprio, né? Trabalhavam nela, a irmã White endossou participando da mesa. E hoje é uma coisa tão renegada, né? Falou em obra de sustento próprio na igreja é igual rival, pronto para a arena. Agora, o que a instituição hoje ela combate é exatamente isso, é de você ter um instituto em que não pede permissão para eles, não está baixando a cabeça para eles, né? Que não é administrado pela por obra, eles, né? exatamente, que não tem administração direta ou indireta por eles, né? Então, porque o Madison, o Colégio Madison, não era administrado. Então, por exemplo, se eles querem trazer um pregador, ou se eles querem pregar sobre uma mensagem, eles não pediam permissão para a administração. Podemos falar desse assunto? E o que a instituição quer hoje é que tudo passe pelo crivo deles, né? Não, isso aqui não pode, isso pode, entendeu? Mas tem uma citação da Ellen White que ela fala que muitos tentariam dominar a obra, né? Nos últimos dias. Tentaria tomar nas mãos a obra. De repente chega uma virose lá. Chegaram 8 alunos do estado de Dakota, nos Estados Unidos. Chegaram em Madison com virose. E a doutora Lilian, se pôs em contato com as autoridades do local rapidamente. E ela começou a tratar eles e não perdeu nenhum caso. E todos foram curados. Isso impressionou bastante ali aquele lugar e começou a ganhar fama. Foi nessa época em que começou a ter mais e mais sucesso o hospital que o conselho de Kellogg, que Kellogg deu a Sutherland e McGann, começou a subir mais e mais na cabeça dos dois, especialmente de Sutherland. O apelo dele foi para que eles tivessem uma formação convencional em medicina, para que pudesse ter o reconhecimento do mundo, o reconhecimento e pudesse subir a associação médica, tinha altos planos, assim como a serpente, olha, você vai poder crescer, esferas, novas coisas, tem planos aí, Kellogg's, né? Kellogg.
E finalmente Sutherland decidiu fazer o curso, sim, e Magan depois também aceitou ir junto com ele. Eles iam de moto, juntos lá, né? Sempre, mesmo no inverno era meio perigoso, com pedregulho, mas eles iam e fizeram esse curso. A uma certa altura desse curso, Magan falou o seguinte: se eu fosse a Loma Linda, faria de tudo para credenciar a escola, para poder formar médicos. Isso foi antes da morte de Ellen White, né? Nós voltamos aqui um pouquinho no tempo agora. Depois de ter dado um passo errado, Ellen White nunca aconselhou, pelo contrário, tudo indica, todos os conselhos dela foi na outra direção, de não fazer cursos e não buscar o credenciamento humano mundano, né, do MEC e tal. Mas agora que eles deram esse primeiro passo errado, agora o raciocínio dele mas é muito ruim para o mundo, ter que ir para o mundo as pessoas que fumam e a má influência, então agora a ideia é de fazer nós uma coisa adventista, para que não tenhamos que ir para o mundo ter o curso médico. Então Magan estava de olho em Loma Linda, em colocar lá, seria uma bênção ter o credenciamento. Em junho de 1914, finalmente eles se formam em medicina, e já em julho, um mês mais tarde, vem um convite para ele ir para Loma Linda, só que a essa altura ele não aceita. Tá? Ele não aceita, não sei por que motivo, mas em fevereiro do ano que vem, alguns meses mais tarde, vem um convite, venha fazer parte aqui do encontro da Associação Médica Americana, AMA, para fazer um encontro aqui sobre a questão de credenciamento de Loma Linda e tal. Ele foi só para esse encontro, sem compromisso por enquanto empregatício, sem vínculo. E foi nesse encontro que finalmente o pêndulo, para ele, a balança foi mais para o lado de aceitar. Então ele aceitou o chamado de Loma Linda, com a missão de tornar o curso lá reconhecido pelo governo. Já que ele fez um curso reconhecido, agora ele vai também fazer com que toda a igreja fosse. Tá? Então foi essa altura que Ellen White morreu, nesse momento em que Magan estava aceitando o chamado para ir para Loma Linda credenciar. Então, aí de um outro lado, de uma outra perspectiva, quando Ellen White morreu. Sutherland sofreu bastante, porque eram amigos há muitos anos, né, de trabalho. Isso é como separar osso e medula em dois, disse Sutherland, quando Magan e a doutora Lilia foram embora. Na terceira parte, então, e na última, vamos discorrer sobre os anos dourados de Madison, quando teve seu apogeu, o seu clímax e a sua queda. Né? E aqui nós vemos esse texto de 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Essa advertência serve para todos os ministérios leigos que estão levando a mensagem atualmente, para que não perca, né, a chama e não perca a bênção de Deus, porque é a bênção de Deus que faz prosperar. Diz lá em Provérbios, tá bom? Que Deus abençoe e nos vemos na próxima edição de Madison, o legado de Madison, tá? Você que está assistindo aí o vídeo, pode assinar o canal do IBC aqui embaixo no YouTube, tá bom? Deus abençoe, até mais.